Você que pode, abre a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo de número 2, o versículo de número 6 e 7. O tema da mensagem é o seguinte: raízes profundas. Aleluia, como Deus é bom. Quero parabenizar, todas as irmãs, as pastoras, as irmãs, os irmãos que trabalharam lá na Mel Social, glória a Deus. Foi bênção dos céus, no sábado, e tiveram ontem, tiveram ali um curso, de cílios e sobrancelha, foi muito bom, e tudo gratuito, esses cursos, eles custam em média de R$ 1.500 por pessoa, e ali as pessoas fizeram gratuitamente, e tendo uma oportunidade, de trabalharem nessa área, de serem abençoadas, as mulheres que ali estiveram, foi muito bom. Que Deus abençoe grandemente todos que têm trabalhado lá na Mel Social, amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos para cima, Deus é bom. Colossenses capítulo de número 2, o versículo de número 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Oh Jesus, é forte isso, irmãos? Olha a revelação: andai nele. Você só pode andar em um caminho, em uma estrada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Ele disse: andai em Jesus. Olha que tremendo. Arraigados, andai nele, assim andai nele, arraigados, enraizados, aleluia, aleluia, trançados, aleluia, oh Jesus, e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua poderosa palavra nessa noite, Pai. O Senhor já nos revela nessa noite que devemos andar no Senhor, que não há outro caminho que nos leve ao Deus Todo-Poderoso, a não ser através de Ti, Jesus. Então que nós em todo tempo possamos andar no Senhor, andar, caminhar em Ti, Senhor, e aprender cada dia mais na Tua casa, na Tua palavra, Senhor, e que ela faça assim com cada um de nós, faça que cada um de nós venhamos crescer assim como o Senhor Jesus mesmo crescia em graça e em conhecimento, Pai. Que a Tua graça seja sobre nós, que o conhecimento, Pai, nós possamos buscar em todo o tempo, Senhor, para que assim não sejamos enganados, engodados pelo mal, Senhor, e possamos sim, Papai, ter o discernimento entre aquilo que devemos ou não fazer. Que o Teu Espírito, Ele venha sobre nós e abra o nosso entendimento nessa noite, Pai, para que possamos sim absorver o máximo da Tua palavra, de tudo aquilo que Tu queres e que Tu tens para nós essa noite, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Queridos, que tremendo. O tema dessa mensagem é o seguinte: raízes profundas. Quando a palavra diz que devemos estar enraigados, olha que tremendo, devemos estar o quê? Devemos estar enraizados. Olha só, raízes profundas, amém? Enraizados no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta, acerca das pessoas que não estão firmadas em Cristo, e que vivem, como se vivessem uma gangorra espiritual, ora estão em cima, ora estão embaixo, ora estão em cima, ora estão embaixo, um dia está naquele fogo, outro dia quer morrer, e pastor, mas isso é pecado, isso não pode? Irmãos, não é que não pode, é que nós temos uma etapa em nossas vidas que nós devemos transpor a cada dia. Eu vejo que a vida cristã é como se fosse uma escada que está
aleluia, colocada nos céus, e ela toca a terra, e cada dia, cada culto, eu e você venhamos subir um degrau, venhamos dar um passo em direção ao quê? Aos céus, amém? A presença do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele disse, olha, vocês têm que estar enraizados no Senhor. Ele nos instrui, né, a estarmos firmados no Senhor, porque se nós estamos firmados no Senhor, queridos, pode vir vento, pode vir tempestade, eles não vão nos tirar da nossa posição em Deus, amém? Essa foi a posição pelo qual Paulo se encontrava. Ele disse, olha, eu já sei estar em cima, já sei estar embaixo, em todo tempo, em todas as circunstâncias, eu jamais deixei de amar a Deus. Quer dizer que quando eu estava em cima eu amava mais, ou que estava embaixo eu amava menos? Não, ele sempre estava num nível, ele chegou a um nível em Deus que nada mais o roubava de Deus, amém? Nada mais fazia com que a sua mente fosse tirada da presença do Senhor. E aí ele diz para mim, para você, ele começa agora a nos comparar à árvore, né? E eu comecei a estudar, eu fui ver as maiores árvores, e existe uma árvore chamada Sequoia, né? Que ela é enorme, irmãos, e essa árvore, ela alcança mais de 100 metros, eu tinha uma que agora mostraram que tem 115 metros, é a maior de todas. Já pensou nisso? E eu estava somando em 115 metros, é aproximadamente um prédio de 40 andares. Se você colocar a cada 3 metros, é um andar, vai dar um prédio de aproximadamente 40 andares, irmãos. Isso é muito grande. Isso é uma árvore muito frondosa, é uma árvore enorme, olha só. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, queridos, que para que você chegue a um tamanho como uma árvore dessa, espiritualmente explicando, você precisa em primeiro lugar crescer para baixo, você precisa crescer as suas raízes, você precisa se enraizar no Senhor, se enraizar na palavra, porque aí pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier, não vai tirar você da presença de Deus, nada vai roubar você de Deus. É claro que às vezes nós nos desanimamos, às vezes nós ficamos apreensivos, às vezes ficamos tristes com algumas palavras, com algumas coisas, mas queridos, quando nós estamos firmados no Senhor, nada rouba a nossa fé, aleluia, nada rouba a nossa posição em Deus. Como eu já expliquei, a gente não vai dizer que ama menos Deus porque está passando por uma dificuldade agora, ou Deus não me ama como o outro irmão. Deus nos ama da mesma forma, irmãos. O que eu e você precisamos entender é quanto mais profunda forem as nossas raízes em Deus, olha só, mais sólido, mais solidificado, mais firmados, mais arraigados no Senhor, nós vamos estar, nada vai tirar a nossa fé, nada vai roubar a nossa fé de Deus, em Deus. Aleluia, então eu e você precisamos entender isso, quanto mais andamos em Deus, quanto mais nos fortalecemos em Deus, quanto mais as nossas raízes, elas são firmadas em Deus, queridos, pode soprar os ventos, pode transbordar os rios, e nós não seremos arrancados do Senhor, da presença do Senhor. Queridos, eu estou na caminhada há um pouco mais perto de 30 anos, e é interessante quantas pessoas já caminharam, quantas pessoas já estiveram em cima e hoje sumiram, não querem mais, desanimaram, por quê? Será que Deus mudou? Deus nunca mudou, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, já falei, Ele não muda. O que muda muitas das vezes é a nossa confiança em Deus. Por isso que o Senhor pede de mim, de você, Ele pede que eu e você venhamos confiar totalmente no Senhor. Ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E a Bíblia muitas das vezes ela compara a pessoas como moinha. A Bíblia diz, queridos, que não podemos ser como moinha. Está em Salmos de número 1, quer ver? Salmos número 1, capítulo número 1, de versos. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. De versos de número 3, número 2, olha só. Os ímpios não são assim. Eu vou ler o 3 para você entender, né? Salmos de número 1, versos 3. Salmos 1, 3.
será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. E o problema maior é que pessoas têm sido jogadas de um lado para o outro como moinhas. Moinha, sabe, você via o pessoal mais antigo aí que viu os filmes de faroeste, é aquele arbusto pequeno, que ele tem poucas raízes, que dá no deserto, ele dá, mas de repente ele já se seca e ele é arrancado pelo vento, porque as suas raízes são superficiais, são raízes muito rasas, e aí começa a dar o vento, você vê aquela moinha passando, rolando, para lá, para cá, e para lá, e para cá. No filme de Bang Bang é assim, né, eles botam as moinhas correndo para um lado e para o outro, é dessa forma. E a Bíblia diz que eu e você não podemos ser como a moinha que o vento espalha, mas que antes devemos ser como o carvalho de justiça. A Bíblia diz, olha só que tremendo, aleluia. Carvalho é uma árvore de uma madeira muito dura, de uma das melhores madeiras, querido, difícil de trabalhar. Meu Deus, é dura, é difícil trabalhar, parece até nós, né, irmão? É difícil de trabalhar, mas o carpinteiro de Nazaré, o nosso Senhor Jesus, ele dá um jeito, queridos, aleluia, ele endireita assim. No meu tempo, lá atrás, no vassourão, eles falavam, pau que nasce torto, morre torto. Não, queridos, pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré, que é o nosso Senhor Jesus, ele endireita, ele faz o homem reto, ele faz como o carvalho de justiça, ele faz de mim e de você árvores retas, aleluia, ele faz com que eu e você venhamos caminhar nele, estar fundamentados nele, aí nada vai roubar a nossa mente de Cristo, aleluia. É isso que Jesus espera de mim e de você, irmãos. Firme as suas raízes em Deus, lance as suas raízes em Deus, aleluia, aprofunde em Deus, queridos. Pastor, mas e a luta e os problemas, irmão? Quem não tem problema, quem não tem dificuldade? A diferença vai ser entre como você está firmado em Deus ou não. Falei várias vezes do gigante, qual era a diferença de Davi o gigante? E aquele povo, todos os soldados ali, eles perderam a fé em Deus, eles disseram, não, o gigante é muito grande, nós não conseguimos com ele. A diferença de Davi é que veio com a mente em Cristo, ele disse, não, quem é esse incircunciso? Ele não tem a unção, ele não tem uma aliança que eu tenho com Deus, ele não tem aquilo que nós temos. Essa era a diferença, irmãos, entre crer ou não. Davi cresceu, Davi ficou gigante? Não, ele ficou na mesma estatura, ao ponto de eles rirem dele, ao ponto do rei Saul olhar e dizer, o que esse guri quer? O que esse gurizinho vem fazer aqui? O gigante vai moer ele. O gigante olha para ele, está pensando que eu sou algum cão, alguma coisa para te vir com esse pauzinho aí, com uma funda, está pensando o quê? Mas, queridos, a mente de Davi estava firmada em Cristo Jesus. A minha mente, a sua mente tem que estar firmada em Cristo Jesus. Lance raízes em Jesus, seja enraizado nele, porque, queridos, pode vir o que vier, você continuará de pé. Aleluia! Você continuará de pé, porque a palavra do Senhor, ela é clara. A Bíblia diz que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, aleluia, nós o vencemos. Você pode ler a Bíblia toda, lá no final vai dizer o seguinte, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, aleluia, nós o vencemos, pode vir luta, pode vir o que vier, nós venceremos ele, aleluia. O que Deus quer de mim e de você? Se enraize, começa a se enraizar no Senhor, aleluia. Eu gosto muito de planta e eu dava sempre um exemplo, queridos. Quem tem um pomar em casa, quem tem algum pé de fruta, algum pomarzinho em casa, você faz uma experiência. Você pega um pé de fruta, você planta em um lugar, você deixa ele ali 1 ano. Quando ele começar a ficar verdinho, quando ele começar, né, a querer firmar as suas raízes, você diz, não gostei desse lugarzinho aqui não. Vou colocar ele no outro lado, vai ficar melhorzinho. O terreno é o mesmo,
Mas você vai arrancar ele dali, você vai colocar uns 2 metros para lá, porque fica muito perto do muro, eu vou colocar mais ali. Aí você arranca ele, deixa mais um ano. Quando ele está quase se enraizando de novo, você arranca de novo e planta no outro lado. Você vai ver que nunca vai dar frutos. Ele não vai viver, daqui a pouco ele vai morrer, porque está sendo arrancado dali para cá. É o mesmo terreno. É o mesmo terreno, mas ele não está se firmando. Ele não está criando raízes. Então quer dizer para você que a igreja, o terreno pode ser o melhor de todos. Se você não lançar raízes, se você não se firmar em Deus, querido, você vai ser arrancado e você nunca terá frutos. E o Senhor disse para mim e para você, tudo que Ele pede de mim e de você é que vades e deis muito fruto, e que o vosso fruto permaneça. E que o vosso fruto alimente pessoas, que o fruto do Espírito seja sobre você, que o fruto de vida seja sobre você, e que você, onde for, alimente pessoas, alimente elas, porque as pessoas estão perdidas, estão desesperadas, estão precisando de um alimento do céu, que está em mim e em você. É por isso que o Senhor quer que eu e você estejamos firmados nele, firme os seus pés sobre o Senhor, aleluia, firme os seus pés nele, queridos, aleluia, meu Deus. Essas sequoias, queridos, elas chegam a essa impressionante altura, 100 metros de altura, é demais, irmão. Eu era meio levado, eu vivia subindo nas árvores, olha que eu subi em árvore alta. A minha mãe tinha um abacateiro que é gigante, estava quase uns 10 metros de altura, eu subia lá, e estava lá na ponta dele, pensa no pé do abacate. E uma árvore dessa aí eu ia subir também, irmão, só para ver como era, só para olhar lá de cima. Eu gostava de subir em árvore, eu gostava de árvore grande, de desafio, aleluia, oh Jesus. Aí eu olho 115 metros, eu começo a ver, Senhor, que coisa tremenda, como uma árvore dessa não cai, aquelas tempestades enormes, aqueles ventos que, irmão, ela não cai, de 3 a 4 metros de profundidade são as raízes dela, até 4,5 metros, olha só que tremendo, firmadas, não cai, irmão, porque o firmamento tem que ser em Deus, o nosso fundamento tem que ser o Senhor. Não pessoas vão errar, pessoas vão nos entristecer, eu vou entristecer você, você vai me entristecer, vamos entristecer uns aos outros, a gente entristece um ao outro às vezes, irmão. Tem irmão que fica triste, o pastor passou por mim e nem deu a paz do Senhor, nem me abraçou, ele sempre me abraça. Aí a gente não vê, irmão, né? Aí fica triste, irmão, não fique triste, porque tem um que nunca vai nos desamparar. O Senhor Jesus sempre vai nos tomar, Ele disse, eis que te tomo pela tua mão direita, aleluia, aleluia, Ele sempre está nos sustentando em todo o tempo. A Bíblia diz bem claro, se o mais alto eu for, lá o Senhor está, se o mais profundo descer, ali Ele está, não há distância, não há profundidade que o Senhor não possa estar, querido, Ele está em todo lugar, em todo o tempo. Mas qual é a diferença entre a confiança que eu tenho no Senhor ou não, entre aquilo que eu creio ou não? Davi chega com toda a confiança, ele diz, eu tenho uma aliança com Deus, eu pertenço, a aliança fala de pertencimento, você olha para a minha aliança, você diz, o pastor pertence a alguém, ela é casada, eu pertenço à pastora Vivi, ela pertence a mim. E quando você tem uma aliança, o inimigo sabe dessa aliança, ele sabe que você pertence a alguém, e é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, ele sabe que você pertence a alguém, e que você tem direitos, aleluia, e o Senhor vem e espera que eu e você, irmãos, venhamos confiar nele cada dia mais, porque há uma aliança. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, aleluia, e ele disse, mas eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei um amigo, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mas pastor, por que naquele dia de angústia, por que naquele dia de ansiedade, eu estava ansioso, eu estava angustiado, eu me tranquei, por que eu não senti? Ele estava ali, irmãos, certeza. Você pode até não ter sentido ele, você pode até não ter visto, sentido a glória dele, a presença dele, mas ele estava ali. Às vezes a gente pensa assim, mas será que Deus está me ouvindo? E a Bíblia é bem clara. Os meus olhos não estão tampados para que não possa ver, nem os meus ouvidos cravados para que não possa ouvir a oração que se fizer nesse lugar. Aleluia, seja qual for o lugar que você orar, que você clamar, se você chamar por Ele, Ele vem. Aonde você for e você chamar por Ele, Ele vem, irmãos. Aleluia. Às vezes a gente pensa, tem que ser só dentro da igreja, tem que ser só ali. Essa semana foi uma pessoa lá no meu serviço e mostrou um vídeo para mim. Está vendo aí, pastor? Olha aí, ó. Está vendo aí, pastor? Ele disse uma coisa que ninguém diz. Que a igreja, o templo não é igreja. Eu fiquei olhando para ele assim, agora que tu viu isso? Agora que tu viu isso? Mas eles falam que tem que ser na igreja. Não tem, irmão. Nós somos o templo e santuário do Espírito Santo. Precisamos de um lugar para congregar, sim. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas nós somos o templo. E eu disse para ele, para te provar, e eu mostrei aquele vídeo. A gente tem um videozinho, né? Isso não é igreja, é igreja vazia, né? Isso é igreja, abraçar, amar, abraçar um ao outro, ouvir louvores, cantar, adorar o Senhor. Eu disse, isso é igreja. Mas tem gente que diz que tem que ser na igreja. A gente tem que congregar, porque se não congregar, então vai ler a Bíblia, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas procuramos nos demonstrar, quer dizer, ensinar um ao outro, a chamar a atenção um do outro, chamar para perto, abraçar um ao outro. A gente precisa estar aqui, irmão, porque em casa a gente não consegue. Vai lá, faz uma fogueirinha na tua casa, faz um foguinho assim, e deixa de colocar lenha para te ver. Ou pega uma brasa ali do foguinho e bota para o lado. Vê se ele não vai morrer. Vê se ele não vai se acabar. É por isso que nós precisamos congregar, porque quanto mais eu congrego, mais eu ouço a palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, aleluia. Eu ouço o testemunho, eu ouço o louvor, eu ouço a palavra, e isso vai abrasando o meu coração, vai ficando em brasas, ele vai aquecendo a minha vida. Ele vai aquecendo a minha vida, queridos, que está sendo sufocada pelo inverno, pelo frio do mundo, porque o mundo tenta nos congelar, irmãos. O mundo tenta fazer com que nós venhamos nos esfriar. E nós precisamos congregar. Mas Jesus não está aqui no templo. É aqui, essas quatro paredes. Precisamos estar juntos. Mas Ele está em mim e em você. A presença dEle está em mim e você. Ele disse, eis que estarei no templo todos os dias. Não, Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. E a pessoa tem que ser muito quadrada para achar que Jesus vai estar habitando aqui. Quando nós vamos embora, Ele fica aqui. Jesus fica aí até quarta, tá? Quarta a gente volta, tá bom? Se der. Alguns vão falar, se der eu volto. Senão eu vou no Juca. Não existe mais o Juca. Tem um irmão aí que casou no Juca, não posso nem falar do Juca. Não vou nem falar quem é, irmão? Fala, pastor, diz assim. Os irmãos habilidosos já estão doidos para saber, tá vendo? Irmão. Irmãos, o Senhor, Ele está dentro de mim e de você. A presença dEle está em mim e em você. A diferença entre um e outro é a busca. É o lançar raízes. É a confiança. É o confiar. Quanto mais eu confio nele, queridos, aleluia, quanto mais eu confio no Senhor,
mais a certeza de uma vida eterna está sobre mim, mais a certeza que eu vou estar com Ele. Quanto mais eu busco a Ele, mais o meu coração se enche de certeza, porque o inimigo ele vem colocando dúvida, né? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, se creres e não duvidares. A dúvida é do inimigo, e a certeza é Deus. Ele diz, se quiseres, se creres, verás a glória de Deus. Tenha certeza, você quer, você vai ver. Aleluia. Creia que Ele vai fazer. Mas quando, pastor? Quando? O tempo é dele, pertence a Ele. Tem gente que vê muito coisinha de fada e aquela varinha de condom e prim. Né, irmão? Fácil demais, irmão. Ei, acorda, não existe facilidade nesse mundo que nós vivemos, irmão. Vivemos em um mundo de gigantes, irmãos. Em um mundo de gigantes. Aleluia. E eu e você, irmãos, quanto mais andarmos em Cristo, aleluia, mais gigantes nós vamos derrubar, irmão. Quanto mais certeza eu e você estiver em Cristo, quanto mais arraigados em Cristo, queridos, mais gigantes vão cair em nome de Jesus. Pode se levantar, pode levantar gigantes. Você tem certeza que você está caminhando em Cristo? Pode se levantar, irmão. Seja qual for a área, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se não crer, pastor, sinto muito, você vai passar pela dor, pela dificuldade maior ainda. Porque é diferente entre aquele que crê e aquele que não crê. As dificuldades são iguais. Lembra das duas casas, dos dois fundamentos? As duas casas eram idênticas, irmãos, o que mudava era o fundamento. Uma estava arraigada em Deus e outra não, na areia. Essa é a diferença. Uma estava na rocha, que é Jesus, e a outra estava na areia. Mas as casas eram idênticas. Não tinha diferença. A diferença só foi vista quando sopraram os ventos, quando transbordaram os rios e deram contra aquelas duas casas. Deram contra elas. A Bíblia diz que uma caiu e foi grande a sua queda. Por quê? Estava edificada sobre a areia, não tinha fundamentos, não tinha raízes. Essa vai ser a diferença minha e sua com a do mundo. Se eu e você estivermos arraigados no Senhor, enraizados no Senhor, pode soprar os ventos, pode transbordar os rios, e nós continuaremos de pé. Aleluia. Já falei com pessoas aí, irmão, como é que está? Pastor, estou passando um vento, estou dando um vento, uma tempestade terrível. Disse, irmão, continua, fica firme, porque vai passar. Aleluia, aleluia, vai passar. Pastor, a noite parece que não clareia mais, a coisa está escura, meu Deus, eu não consigo mais ver a luz. Irmãos, não se preocupe, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Ele é a luz da manhã, Ele é o sol da justiça. Aleluia, e ainda para perfumar a minha e a sua vida, a Bíblia diz que Ele é o lírio dos vales, aleluia. Ele é a rosa de Saron, Ele vai perfumar a minha e a sua vida, mas nós precisamos estar firmados nele. Firmados nele, aleluia. Deus tremendo, esse nosso, irmãos. Em Efésios, vamos lá para frente. Eita glória. Ei Jesus, a minha Bíblia tem um bocado de papel no meio, irmão. Ih, Deus bom, aqui. Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo número 2, o versículo de número 21 e 22. Aqui o apóstolo Paulo nos compara a edifícios. Olha que tremendo. Aleluia. E diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 21. Nele todo o edifício, bem ajustado,
cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente sois edificados, construídos, para a morada de Deus no Espírito. Ele diz que eu e você somos o quê? Edifícios. E nós somos construídos, nós somos edificados em Deus. Aleluia. Aí você olha esses altos edifícios, aquele lá de Balneário, que é famoso, né? Que coisa, ficar tonto e olhar para cima. Aí você fica imaginando o tamanho da raiz dele, o tamanho do fundamento dele. Aquele edifício gigante só está de pé porque é um fundamento que tem sustentado ele. E Paulo, queridos, sem ver esse edifício, sem ver essas construções colossais que nós temos no tempo de hoje, porque são construções que jamais nós imaginaríamos, irmãos. Ele não viu. Mas ele disse que em Cristo, meu Deus. Eu vou ler o 20, capítulo 2, versículo 20, olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Pedra angular é aquela que segurava tudo, irmão. Olha que tremendo. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Ele é a pedra que sustenta tudo. Pedra angular é aquela que sustenta tudo, irmão. Se tirar ela, cai tudo. Que tremendo. Que eu e você possamos caminhar em Jesus, tendo a certeza que é Ele que nos sustenta de pé. Porque a Bíblia é bem clara, diz, olha, nunca diga que pelo seu braço, pela sua força, você conseguiu isso ou aquilo. Antes diga, o Senhor é que me deu isso ou aquilo, o Senhor é que me proporcionou isso ou aquilo. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é que tem me alcançado todos os dias, é que tem me sustentado de pé. Não é porque eu sou melhor ou fulano é melhor, não é porque somos melhores uns que os outros, não, mas é porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. Aleluia. É porque o Senhor que tem nos sustentado pela sua mão direita, diz a palavra. É Ele, irmãos, que nos sustenta de pé. Porque se não fosse o Senhor, irmãos, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, irmãos, que estivesse ao nosso lado, diz a palavra, o inimigo já teria nos consumido vivos. Já pensou nisso? Ah, irmãos, que Jesus maravilhoso nosso. Mateus, vamos lá. Mateus capítulo de número 13, o aniversário da nossa igreja. 13 anos na presença do Senhor, caminhando pela misericórdia dele. Mateus capítulo de número 13, o versículo 18. Aleluia. São Mateus capítulo de número 13, o versículo 18 diz assim a palavra: escutai vós, pois a parábola do semeador.
ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi lhe semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e o recebe imediatamente, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Estamos falando sobre raízes. Antes é de pouca duração. Chega a angústia. Irmãos, quantos aqui já se sentiram angustiados? Ninguém, né? Ei, Jesus. Quantos já se sentiram angustiados? Chega a angústia e a perseguição por causa da palavra. Quantos já foram perseguidos? Quantos já falaram, tu agora estás se achando, tu és um crentinho, né? Por causa da palavra, logo se escandaliza. Meu Deus. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, meu Deus, é forte isso aqui, irmão. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Existe isso, irmãos? É Jesus aqui falando, hein? Se a tua Bíblia está escrita em vermelho, é Jesus falando. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que ouve a palavra começa então a produzir frutos. Aquele que ouve a palavra tem que dar frutos. Pastor, qual é o fruto? Os primeiros frutos que tem que aparecer em nós são os frutos do Espírito. Gálatas. Os frutos do Espírito são longanimidade, benignidade, mansidão, paz. Meu Deus. Não é fácil, né? Mas a gente está aprendendo, irmão. Amém? Eita Jesus. E vai tendo fruto. Qual o fruto mais? Você conta até 10, respira. Conta até 10. Amém? Isso é longanimidade, longânimo. Se o Senhor não fosse, a Bíblia diz, se não fosse a longanimidade do Senhor, nós já teríamos sido consumidos vivos pelo inimigo. Porque Ele é longânimo, Ele tem um longo ânimo para comigo e para com você. Só a misericórdia dele, irmãos. Se não fosse a longanimidade dele, irmãos, não estaremos aqui. Mas Ele é longânimo com a gente. Ele é tremendo. Aleluia. E Ele diz agora que quando essa semente foi semeada em boa terra, quando eu ouço a palavra, e eu compreendo essa palavra, eu guardo ela no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. O coração fala de mente. Aleluia. Ele dá fruto e produz por 100, por 60 e por 30. Amém? Aleluia. Jesus, tu és tremendo. Falando sobre raízes, o Senhor quer que eu e você venhamos nos enraizar nele. Sejamos arraigados no Senhor. Provérbios capítulo de número 12, o versículo 1, capítulo 12, versículo 1.
até o 3 eu vou ler para você. O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele condena. O homem não se estabelecerá pela impiedade. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Os justos terão raízes profundas. Provérbios 12, e capítulo 12, versículo 12. Deseja o ímpio o despojo dos maus. Os ímpios, eles querem o que é dos outros, os despojos. Mas a raiz dos justos produz o seu próprio fruto. Quando você lança a raiz no Senhor, você produz o seu próprio fruto. Você não deseja mais o que é dos outros. Você agora entende quem você é em Deus. E que você não precisa nada mais do que a presença do Senhor, aleluia, para você ser feliz nessa terra. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele produz em nós frutos de justiça. Nós somos árvores de justiça, diz a palavra, irmãos. Carvalhos de justiça. Que quando eu e você caminhamos no Senhor, irmãos, somos arraigados no Senhor, as coisas acontecem. As coisas vão indo para frente, irmãos. Às vezes parece que não, a gente, meu Deus, mas parece que está demorando tanto, irmão, fique tranquilo. Porque existe até uma espécie de bambu, né? Eu vi uma pregação uma vez sobre o bambu japonês, parece. Existe um bambu que primeiro ele cresce para baixo. Cresce para baixo, né, pastor? Cresce para baixo. E fica um tempão crescendo para baixo. Mas quando começa o primeiro talo, diz que em um ano, né? Ele cresce uns 10 metros de altura, é uma loucura. Cresce muito, né? Primeiro eu e você temos que crescer para baixo. Fundamentados no Senhor. Aleluia. Aí pode vir o vento que for, irmãos. Pode soprar os ventos, pode transbordar os rios e nós vamos continuar de pé. Eu refletia hoje pela manhã em algumas pessoas que começaram a caminhada em Cristo com a gente. Casaram mais ou menos na mesma época, mas eles tiraram os seus olhos do Senhor. Eles deixaram de olhar para Cristo e começaram a olhar para homens. E hoje, onde estão? Um para o lado, um para o outro, o filho para o outro. Porque tudo que o inimigo quer, irmãos, é destruir a minha e a sua família. Mas pastor, como eu faço para que ele não destrua? Se firme no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Crie raízes no Senhor. Aleluia. Acredite no Senhor em todo o tempo. Aleluia. Não fique preocupado com pessoas às vezes elas vão entristecer você. Mas olhe para o Senhor, irmãos. Olhe para Ele, confie nele. Porque é Ele que sustenta as nossas vidas. Aleluia. E Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, irmãos, na hora certa Ele vai fazer acontecer. Agora o tempo é dele. O problema nosso é que a gente, às vezes, como eu falei, a gente fica olhando para o outro. Não olhe. Não olhe para o outro, não olhe. Olhe para você. Fortaleça as suas raízes em Cristo. Fortaleça-se em Cristo. Crie raiz em Cristo. Continue olhando para Ele, porque no tempo certo, queridos, aleluia, o fruto vai aparecer.
E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Nada mais que isso. Que venhamos nos fortalecer nele. Que venhamos nos arraigar nele. Aleluia. Arraigados no Senhor. Estejamos enraizados no Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Ele é o caminho, ande nele. Amém? Andai nele, arraigados, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Crescendo em ação de graça. Fortalecidos no Senhor. Aleluia, é isso que o Senhor espera de mim e de você. E você sendo enraizado nele, pode ter certeza que os seus planos serão estabelecidos. Os seus sonhos se tornarão realidade, porque ele é poderoso. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pelo poder que em nós, aleluia, aleluia, pelo poder de Deus que em nós age. Se o poder de Deus estiver agindo em mim e em você, queridos, vamos para cima, como eu digo para os irmãos, né? Vamos para cima, não pare. Amém?